Quando você faz o cálculo, você está fazendo uma conta. Está dentro do limite da norma, mas já é um indicativo de que são tensões elevadas. Então, nesse exemplo que eu estava olhando, as tensões estavam muito altas, dentro da norma. Mas quando você está no limite do cálculo, de maneira geral, você tem que contar que todo o resto dê certo. Não pode dar nada errado. Quando você está no limite, um erro gera uma patologia. Então, o que acontece? A norma, ela determina que essa rugosidade, para ter aderência entre o concreto, principalmente da laje alveolar, com a peça, que acontece na viga também, claro, você tem que ter uma rugosidade que a norma colocou como, aqui, ó, 0,5 centímetro em 3 centímetros. 0,5 centímetro significa 2,5 milímetros para cima e 2,5 milímetros para baixo. Ou seja, é uma rugosidade necessária para que haja uma aderência entre os concretos. A outra coisa que não está escrito na norma, mas é que você precisa ter um tratamento para concretar, porque a norma aqui é de projeto, de cálculo. Só que, na parte de execução, que você vai fazer a laje alveolar, e também está na norma da laje alveolar, que vale para viga, para tudo, você tem que ter um concreto molhado, saturado de água. Então, você tem que ter a rugosidade, limpeza, saturação, para que ocorra essa aderência de concreto com concreto. Principalmente na laje alveolar, que eu não tenho nenhum aço. Para quem já fez essa verificação, quando você tem uma armadura entre a peça, como acontece na viga aqui, que eu dei o exemplo, essa parcela, ela é muito alta, ela é muito eficiente. Então, praticamente, você nem precisa contar com concreto numa viga. É lógico que a norma recomenda, e nós também, de fazer a superfície rugosa. Então, não é para fazer aquele pré-moldado lindo, maravilhoso, vitrificado, para fazer uma concretagem por cima. Isso é péssimo. Ou seja, o bom é você ter uma superfície rugosa para ver a aderência dos concretos. Mas o aço é muito eficiente. Então, nesta obra que eu fui fazer essa consultoria, o que aconteceu? As tensões estavam muito altas, não se molhou direito, não se fez uma boa concretagem, a laje alveolar estava muito lisa, você tinha uma série de fatores executivos que o que aconteceu é que houve um deslizamento da capa em relação à laje. O que foi feito? Foi feito um grampeamento, a parte que estava solta foi quebrada para ser refeita, mas para evitar problemas, fizemos um grampeamento entre a capa e a laje. Colocamos pinos ligando. Poucos pinos, é aquela armadura, aumenta muito a eficiência. Ok? Uma outra coisa que a gente percebe, fora desse exemplo que eu falei, é que como o BW da laje alveolar aqui, ó, é toda essa superfície de contato, usualmente, nos projetos normais, as tensões são muito baixas. Então, realmente, é difícil você ter esse problema que eu estou comentando, pelo que se faz no mercado. É uma grande área na formulação, se a gente voltar lá na tensão atuante, a gente divide pelo BW lá em cima na fórmula, é a força dividido pela largura. Numa largura muito grande de uma laje alveolar, a gente tem tensões baixas, o que é muito favorável, ok? Porque essa questão da capa, ela é muito usada no Brasil, mas não é uma coisa comum usada fora do Brasil. Na Europa não se faz capa de concreto, usa-se só a laje. Então, a gente fazendo aqui diferente, a gente tem que tomar esses cuidados, e esses cuidados os resolvem. Uma outra coisa que eu ia comentar também, que gera muita dúvida, é que no cálculo da laje alveolar, como até foi mostrado aqui na situação de incêndio, a gente utiliza a somatória dos BWs. Por quê? Porque a seção ao cisalhamento, então, até agora eu falei de momento,
momento da ligação da peça. Agora, falando de cisalhamento, a gente calcula a laje alveolar com a somatória dessas nervuras. Por que a nervura? Porque é a seção menor, é aonde vai romper, se tiver que romper a seção ao cisalhamento. Mas vocês podem ver comigo que essa seção aqui, ela ocorre só aqui. Conforme eu vou subindo, a minha seção, na verdade, eu tenho bem mais concreto. Então, o que acontece? Para a verificação do cisalhamento, eu gostaria de comentar que você teria que pegar, teoricamente, o pior dos concretos, porque você tem que pegar na seção que você está verificando. Mas a norma coloca que você pode usar uma seção de concreto equivalente, ou seja, nessa região que o concreto, vamos supor, é um pouco menor, eu tenho uma área de concreto que eu estou desprezando muito grande. Ou seja, eu poderia pegar uma largura aqui um pouquinho maior e compensar a diferença de resistência do concreto. Então, o que acontece? Nessa peça mista aqui, eu calcularia a minha cortante não para o concreto de menor resistência, como eu falei lá no começo, que a viga na seção comprimida, eu estou comprimindo o pior concreto. Aqui eu estou pegando um concreto que eu estou com muita folga, porque é a região que eu tenho folga. Se for romper, vai romper aqui. Então, eu poderia utilizar na verificação do cisalhamento da laje alveolar, isso é muito importante, uma seção com um concreto de maior resistência. Muitas vezes a laje tem 50 MPa e a capa 30. Então, na verdade, considerando uma seção equivalente aqui, eu consigo aumentar um pouco a seção e verifico a seção inteira para 50 MPa, que é o FCK da laje. E todo mundo sabe que laje alveolar, um dos problemas é cortante, e isso faz uma diferença enorme no dimensionamento, em termos aí para você reduzir quantidade de material e tamanho da laje. Gente, era isso que eu queria apresentar sobre peças mistas e compostas. E, Íria, se alguém tiver alguma dúvida no final, gente, muito obrigado. Agradecemos ao Carlos, né? Parabenizamos aí pela apresentação. Algumas questões bastante relevantes e importantes de dimensionamento. E não só de dimensionamento, mas de execução, né? Cuidados, critérios que são muito relevantes para a qualidade das nossas obras. Dando sequência, ainda dentro do painel dos projetistas, eu gostaria de convidar à frente Marcelo Quadrado. Marcelo Quadrado foi diretor da BSIC por 6 anos, secretariou o Carlos Mello na BNT NBR 9062, também diretor da Leonardi, e tem dado uma contribuição significativa para as normas, né? Hoje o nosso diretor técnico é o Luiz André está ali também participando conosco. E antes de passar a palavra para o Marcelo, eu gostaria também de registrar 2 presenças importantes. Professora Thaisa, que trabalhou aqui conosco, o Sander, que está ali junto com o Rodrigo, o Sander da Protendite, também a empresa associada nossa, e o professor na Mauá, tem acho que um curso com a BESS, com a TQS, né, de vigas também, não sei exatamente qual é o curso, mas tem dado uma contribuição importante para o desenvolvimento do nosso setor. E eu recebi uma mensagem da Josi, ela vai estar no stand no intervalo e vai entregar aqui para autores e revisores a publicação. Patrocinadores na cota, que não tem o nome da cota, mas prata, que é a logo menor, são 3 exemplares. Vocês podem retirar os 3 exemplares lá também, se quiserem levar já. E os patrocinadores que estiverem aqui, fornecedores na cota maior, são 7 exemplares, podem retirar lá também.
ou se não quiserem retirar aqui, depois informar a Josi e a Arlene para a gente poder fazer a remessa, tá bem? Muito obrigada, vou passar a palavra então ao Marcelo. Deixa eu só pegar esse aqui. Boa tarde a todos. No painel de aspectos de projeto, ficou definido que eu falaria sobre ligação viga-pilar, um exemplo numérico da publicação. Então, antes de passar para o exemplo propriamente dito, é fundamental fazer uma introdução teórica. Então, entende-se como ligação indeformável, né, a ligação que tem um grau de restrição, grau de liberdade restrito, rotação nula. Então, não tem esse grau de liberdade de rotação. Seria a ligação indeformável. Ao passo que a ligação deformável permite um certo grau de liberdade de rotação, diferente de zero. Na versão de 2006 da 9062, foi introduzido, então, o conceito de alfa-R. O alfa-R seria a relação entre θ1 e θ2. O que seria θ1? θ1 é a rotação da extremidade do elemento. E θ2 é a rotação da extremidade do elemento combinada com a rotação da ligação. O alfa-R, ele é um fator adimensional e sempre apresenta valor menor ou igual a 1. Qual a importância do alfa-R? O alfa-R, ele, na norma, ele permitiu que fossem classificadas as ligações, né? Então, a ligação rígida, rotação nula, aqui é possível ver o diagrama momento-rotação. Ligação rígida, engastamento perfeito, rotação nula. Foi definido, então, na 9062, que o alfa-R para uma ligação rígida seria maior ou igual a 0,85. Para ligações semirrígidas, ou seja, aquelas que permitem um certo grau de liberdade à rotação, o alfa-R fica compreendido no domínio entre 0,15 e 0,85. E para ligações articuladas, alfa-R menor que 0,15. Então, foi possível, então, classificar as ligações, isso já na versão de 2006, entre rígidas, semirrígidas e articuladas. Bom, no entanto, na versão de 2006 da norma, não apresentava-se condições de contorno para os parâmetros da ligação. Quais parâmetros são importantes? 3 parâmetros: resistência, rigidez e dutilidade. Então, apresentava-se um diagrama momento-rotação. No entanto, esse diagrama não apresentava as condições de contorno para se traçar o diagrama. E na versão de 2017, passou a apresentar, então, o valor da rigidez secante da ligação, que é uma constante de uma mola rotacional. É uma mola rotacional. Evidentemente que essa mola rotacional, ela apresenta uma certa proporcionalidade até o momento de escoamento. Atingindo-se o momento de escoamento, ela deixa de ser proporcional, é um problema não linear que foi linearizado até o momento de escoamento. E a rigidez secante, que está expressa nessa expressão, ela também pode ser escrita como, então, o momento de escoamento da ligação pela rotação de escoamento. O momento de escoamento da ligação, que é muito próximo do ruptura, também ficou explícito na versão de 2017. Ele é produto da área de armadura negativa, vezes 0,9 vezes D, que seria o braço de alavanca, vezes a tensão de escoamento da armadura. Se eu tenho essa expressão aqui, que eu vou explorar melhor nessa introdução teórica, se eu tenho essa expressão aqui, eu descubro qual que é a rigidez secante da ligação, que é a constante da minha mola rotacional. E se eu tenho esse momento de escoamento, consequentemente, eu tenho
a rotação de escoamento. Qual que seria a dutilidade dessa ligação? 2 vezes e meia a rotação de escoamento. Então, é possível, com essa expressão e essa, e sabendo que a rotação de ruptura é 2 vezes e meia a rotação de escoamento, traçar um diagrama bilinear elastoplástico de rotação. A expressão da rigidez secante da ligação, a flexão negativa, ela é composta por vários fatores. O kappa é o coeficiente de ajustamento da rigidez secante. Ele é apresentado na tabela 1, onde existem 6 tipologias mais comuns nas obras aqui no Brasil. A área da armadura negativa, somatória da área da armadura negativa, o módulo de elasticidade do aço, a altura útil da seção, da ligação, e o comprimento efetivo de deformação por alongamento. O comprimento efetivo de deformação por alongamento também está tabelado, e ele é afetado, ele sofre influência dos mecanismos de deformação na interface da viga com o pilar e na região de transição da extremidade da viga junto à ligação. O ΔR também pode ser escrito de outra forma. Ele pode ser escrito como θ1 sobre θ2, mas também ele pode ser escrito como a expressão 1 mais 3 vezes a rigidez secante da viga, dividido pela rigidez secante da ligação, vezes o vão efetivo de cálculo. Tudo isso elevado a menos 1. A rigidez secante da viga, conforme o anexo A, a 9062 apresenta no anexo A sugestões que levam em consideração a não linearidade física. Se a viga for em concreto armado, a sugestão é 0,5 EI. Se a viga for em concreto protendido, 0,8 EI. O projetista que tiver interesse em estudar isso de forma mais precisa, precisaria construir o diagrama momento normal curvatura, discretizar a viga em trechos, em tramos, em décimos de vão, e cada trecho da viga vai ter uma rigidez. Então, é uma sugestão da norma, 0,5 EI para viga armada e 0,8 para protendida. A rigidez secante da ligação é a expressão apresentada. Para a tipologia 1, que é a que vai ser explorada no exemplo numérico, o kappa é 0,75. O LED é 25 φ mais LA, sendo que o φ é o diâmetro médio da armadura negativa, tá? Na ligação. A tipologia 1, ela é caracterizada por armadura passante, junto ao pilar central, e o apoio junto ao consolo é grauteado ou com um aparelho de apoio elastomérico. É importante frisar que, para o mecanismo resistente da ligação ser eficiente, é necessário preencher a junta entre a extremidade da viga e o pilar. O vão efetivo de cálculo é a distância entre o centro de rotação da viga. Normalmente se considera, do ponto de vista prático, metade da dimensão do consolo, ou 2/3. E a armadura negativa é a que está junto ao pilar central, no caso da tipologia 1, ou junto a outros tipos de ligação, também discriminados na norma, com luva no pilar de extremidade. A altura útil da ligação seria a distância do centro de gravidade da armadura negativa até a fibra mais comprimida. O exemplo que vai ser explorado é o de determinação da rigidez secante ao momento negativo. E o autor é o engenheiro Rodrigo Nuremberg. Eu e o engenheiro Sander Cardoso fomos coautores e o professor Marcelo fez a revisão. O exemplo se trata de um pavimento com viga 10 metros de vão, laje com 8 metros, então um módulo de 8 por 10, laje alveolar de 15, com capa de 5, viga protendida, seção I, 40 por 90,
O consolo tem 40 centímetros de comprimento. E aqui é importante, por conta do centro de rotação da ligação, está sendo considerado metade do comprimento do consolo. E para que fosse feito o exemplo, foi considerado a seção homogeneizada. Então, foi levado em consideração a modularidade da capa, que tem um concreto com 30 MPa, e da viga, que tem um concreto com 40 MPa. E também foi considerado as mesas aqui colaborantes. Isso aqui, tudo foi considerado seção composta, evidentemente que tem um estribo aqui, que se comporta como um conector de cisalhamento. Para dimensionamento da ligação, viga-pilar, ao momento negativo, as ações que são consideradas são aquelas que atuam sobre a capa já curada. O peso próprio da laje, da viga e da capa, elas não entram nessa análise. Nesse caso, a viga se comporta como biarticulada, né? A ligação é articulada. A ligação só passa a desempenhar sua função depois que a capa curou. A sobrecarga variável de 3 kN por metro quadrado, revestimento 1 kN e foi considerada uma alvenaria sobre a viga, um carregamento linearmente distribuído de 5,67 kN por metro. Primeiramente foi considerado um modelo rígido. O vão de cálculo é 9,20 metros, o de eixo a eixo são 10 metros, o pilar tem 40 e o consolo tem 40. Então, de centro de rotação a centro de rotação, 9,20 metros. O carregamento distribuído de 52,74 kN por metro já foi majorado. Tá? Então, aqui é para o estado limite último. Então, constrói-se o diagrama no momento fletor. Temos aqui 348 kN vezes metro para o negativo e para o momento positivo da viga, 216. É feito um dimensionamento da armadura negativa. Então, tem aqui os 348,2 kN vezes metro, dividido aqui pelo braço e alavanca, 0,9 vezes D, e pela tensão de escoamento do aço. Eu obtenho uma armadura de 8,47 centímetros, que, para fins práticos, equivalem a 3 barras de 20. Aplico a expressão da norma, do comprimento efetivo de deformação, da rigidez secante e do alfa-R, e descubro que, embora eu tenha, numa primeira iteração, considerado a ligação rígida, com esta armadura, na verdade, ela é semi-rígida, porque o alfa-R é de 0,38. Então, o alfa-R ficou compreendido entre 0,15 e 0,85. Bom, se eu tenho a intenção de que ela se comporte como rígida, o que seria necessário fazer? Quais seriam as condições? Lembrando aqui, importante isso, que para a ligação absorver momento depende de 2 fatores aqui. Primeiro é a rigidez da viga. A rigidez da viga estaria relacionado ao produto EI, secante, levando em consideração a não linearidade física, e depende do vão de cálculo. Não depende somente da característica da ligação. Se a viga fosse menos rígida, o meu alfa-R seria maior. Se a viga tivesse um comprimento maior, o alfa-R seria maior também. Então, dependendo da relação entre a rigidez da viga e da ligação, você tem um alfa-R maior ou menor. Bom, se eu impor a condição da norma de alfa-R maior ou igual a 0,85, e impor essa condição na expressão geral do alfa-R, eu obtenho essa expressão aqui, que a rigidez secante tem que ser maior ou igual, a rigidez da ligação tem que ser maior ou igual a 17 vezes a rigidez da viga, dividido pelo vão efetivo de cálculo. A segunda condição que a norma
impõe para ligações rígidas é que o momento de engastamento perfeito dividido pelo momento de escoamento é menor ou igual a 0,85. A norma ela acaba aprisionando, induzindo o projetista sempre a trabalhar num nível de momento menor que o de escoamento. Na prática, nem sempre isso ocorre. Por isso que é importante construir o diagrama momento-rotação elastoplástico. Muitas vezes a rigidez vai ser menor por uma questão de disponibilidade de espaço para alojar a armadura. Bom, fazendo todas as verificações, essa condição aqui é não ok, a gente já sabia disso, 0,38, e essa daqui, ela fica atendida, mas essa não. Qual seria a armadura necessária para que o meu ΔR fosse de 0,85? Se eu impor nessa equação aqui, expressão geral da rigidez secante da ligação, essa condição aqui, eu chego numa expressão de armadura mínima para atender o ΔR de 0,85, que é em função das características da viga e da ligação. E eu chego numa armadura de 22 barras e meia, uma armadura muito considerável do ponto de vista prático. O exemplo é teórico, né? É didático, mas na prática dificilmente alguém vai projetar uma estrutura com uma armadura dessa ordem. Por várias razões. Uma é uma questão de espaço geométrico, né? E custo. Fazendo todas as verificações com aquela armadura de 108 centímetros quadrados, todas as condições são atendidas. Lembrando que, quando eu passo da armadura de 20 milímetros para 25, muda o comprimento efetivo de deformação. Considerando a ligação agora semi-rígida, eu tenho aqui o K da mola rotacional, que é a rigidez secante, 3 barras de 20, tem uma rigidez secante aqui de 233.923 kN vezes metro. Essa rigidez é 10 vezes menor do que a rígida, do que é considerada rígida. E eu tenho a seguinte mudança no diagrama de momento fletor. Para um ΔR de 0,38, eu tenho um momento negativo de 178,6 kN vezes metro. E um momento positivo de 381. Com o ΔR igual a 1, o momento negativo sobe. Meu diagrama de momento fletor, para uma ligação rígida, sobe. E eu tenho uma alteração na mudança, na apresentação de esforço de momento fletor, de momento positivo para o negativo. Ainda assim, a norma exige que, para o momento de engastamento perfeito, se respeite o limite do momento de escoamento da ligação. Aqui no exemplo foi utilizado um valor diferente do rígido, que aqui foi considerado QL ao quadrado sobre 12. Esse exemplo aqui no livro vocês podem ver, é um pavimento grande e a última ligação, viga-pilar, ela é articulada, então teve uma mudança no diagrama. E nesse caso, para essa ligação, fica atendida aqui essa condição para a ligação semirrígida com 3 barras de 20 e o projetista ele vai dimensionar a viga ao momento positivo e negativo para esses esforços aí solicitantes. Lembrando que não é possível mudar mais essa armadura para esse novo esforço se fizer um outro cálculo, porque aí a rigidez vai cair e você vai entrar num processo iterativo. Em resumo, quais seriam então as conclusões de se utilizar uma ligação articulada, semirrígida ou rígida? Isso tem uma influência na distribuição de esforços entre vigas, pilares e fundação. Se a ligação se comporta como articulada, os pilares é que vão ser responsáveis pela estabilidade global da edificação. A distribuição de esforços é menos harmônica. E a fundação, no caso da ligação menos rígida, também vai assumir um valor maior de momento. Também, no exemplo, é possível, pelas expressões, enxergar que a rigidez dos elementos também influencia na distribuição de esforços de vigas e pilares, ou seja, uma viga menos rígida